Olá, seja muito bem-vindo! Como é que você tá? Tudo bem? Meu nome é Marcílio e este é o canal Sou Rico e Agora. Até quando vamos conviver com mortes, com pessoas perdendo a vida por causa de dinheiro? É isso mesmo, pessoas estão morrendo por causa de dinheiro. Você já sabe o que está acontecendo no mercado de criptoativos, no mercado de investimentos digitais de uma maneira geral e especificamente no caso Indil? Ainda não? Então vem comigo! Então, infelizmente, a bruxa está solta. Uma expressão muito ruim, uma expressão muito utilizada aí, mas eu vou utilizar aqui para mostrar que as coisas realmente não vão muito bem. Mais uma vez, recebemos uma notícia de alguém que morreu por causa do dinheiro. Será por quê? O que está acontecendo? Antes de falarmos desse caso e de outros casos também, de algumas novidades que temos aí com relação ao caso Indil, eu queria dar um abraço. Esse abraço é muito especial. O abraço de hoje vai para o senhor Adélio, um jovem senhor que esteve conosco nesse final de semana. Todos sabem, ou pelo menos alguns que nos acompanham aí, sabem que eu estive em Porto Alegre, eu estive no sul do país esse final de semana, e um senhor chamado Adélio, um jovem senhor, contador, muito experiente, se dispôs em sair do seu lar, em sair de casa para almoçar conosco. Aceitou o convite e, assim como outros, foi almoçar conosco nesse último sábado. Foi um privilégio. Adélio, um forte abraço. A gente torce muito para o seu sucesso, para o seu crescimento financeiro. Alguém que já tem muita experiência no mercado, alguém que já viveu no exterior, que trouxe também uma bagagem legal ali para a gente, num bate-papo muito interessante. E eu fico muito feliz de conhecer pessoas como você, Adélio, que agrega muito aí neste canal, que agrega muito nos grupos que nós participamos, tá certo? Espero revê-lo novamente, porque para mim foi muito enriquecedor. Tá bom? É isso, galera. Infelizmente, notícias ruins. Por quê? Nesse final de semana, como eu estou comentando com vocês, estive aí no final de semana maravilhoso no Sul. Foi uma experiência que não tem preço, né? Tivemos ali algumas horas de curso, tivemos ali também conversando com algumas pessoas que estão ligadas diretamente ao caso Indil, né? Você sabe o quanto eu me interessei por esse caso, quis investigar, continuo investigando, embora nós não tenhamos muitas novidades, porque o sigilo ainda parece imperar, mas foi um final de semana que trouxe pra gente ali alguma instrução. Estive em algumas cidades, quero agradecer inclusive todos vocês que me receberam nessas cidades. Eu não vou falar o nome de todos, eu nem sempre peço a permissão para falar o nome dessas pessoas, mas estive em Esteio, né? Encontrei uma pessoa ali também maravilhosa que nos acompanha já há bastante tempo, uma pessoa experiente na área da medicina. Estivemos em Novo Hamburgo, estivemos em Porto Alegre, e a cada cidade que eu vou, pessoas maravilhosas nos recebem, nos ajudam, nos apoiam num trabalho que não é simples, né? Num trabalho que está sendo bem difícil para mim, porque tem custos financeiros, porque tem desprendimento de tempo, tem que também ser inteligente, usar o cérebro, e muitas vezes nem sempre é fácil assim, né? Usar o raciocínio, usar o cérebro de maneira coerente para tomar as melhores decisões, para fazer as melhores análises. E aí, o que acontece? A gente se desgasta, né? A gente se desdobra, mas a causa é justa. A causa realmente vale a pena. Por quê? Ao retornar de Porto Alegre, ainda no aeroporto, recebo uma ligação de uma dessas pessoas que nos acompanham, dizendo: Marcílio, sabe da novidade? Acabamos de perder mais um consultor da Indil. Acabamos de perder mais uma pessoa querida que tinha família, que tinha filhos, que tinha uma empresa, inclusive, né? E de repente se viu na situação extrema de ameaça, uma situação em que ele mesmo não via solução, em função de todo o imbróglio, de todas as dívidas causadas pelo caso Indil. Ali, naquele momento, ele prefere tirar a vida para se ver livre dessa pressão, né? A informação que temos é que ele recebia muitas ameaças, e a gente sabe de outros consultores, gestores que também recebem ameaças constantemente. Inclusive alguns advogados dos sócios já alertaram e disseram que vão entrar na justiça, que vão pedir mais ação da justiça, né, efetiva, para proteção dessas pessoas que estão sofrendo ameaças. Agora, é tudo uma questão de ação e reação, né? Por que eles estão sendo ameaçados? Por que você acha que um consultor, um gestor que tinham carteiras aí na ordem de 1, 2, 3 milhões de reais em clientes, por que você acha que pessoas que trabalhavam desta forma estão sendo ameaçados? Porque essas famílias
que investiram também estão ameaçadas. Estão ameaçadas pela fome, pela perda do emprego, pela perda do esposo, pela perda da esposa. E eu não vejo uma ação efetiva da justiça para coibir, para amenizar, para tentar ajudar essas famílias a superar essa situação. Estivemos conversando com algumas pessoas que estão ligadas diretamente ao processo, pessoas que inclusive estão no processo, tá? Para ser mais direto. E a gente não vê uma ação efetiva nem da parte dos advogados, aqueles que estão cuidando do caso diretamente dos seus clientes, muito menos da justiça, no sentido de entender que uma medida cautelar, uma medida preventiva precisa ser tomada, precisa ser dada para que a gente extirpe esse mal, ou pelo menos amenize a dor de muitas famílias que já sofreram, que já estão sofrendo e possivelmente outras que virão a sofrer ainda mais. Será preciso mais quantas mortes, mais quantas ações desse tipo? Que eu tenho conhecimento é o terceiro caso de suicídio. É muito possível que tenhamos outros casos. Esses casos nem sempre são divulgados, né? Nem pela mídia e nem pelas redes. Alguns são abafados. Famílias que têm vergonha, familiares que não conseguem conviver com essa dor de compartilhar isso com os outros e acaba suprimindo essas informações e não divulgam. E outros tipos de sofrimentos, porque não é só o suicídio que causa dor e sofrimento para as pessoas. Com relação a essa minha visita em Porto Alegre, com relação a essa nossa nova investida em Porto Alegre, foi possível detectar, constatar que, embora não possamos provar, alguns grupos específicos receberam, sim, alguns grupos específicos. Isso é uma informação que eu não posso provar, que eu não posso trazer documentos que apontem nessa direção, mas em função de todos os depoimentos, em função de uma série de fatores, é possível crer que sim. Pessoas que ameaçaram, pessoas que acusaram, que disseram que iam fazer besteira se não recebessem, receberam. Em algum momento desse imbróglio, os sócios deram um jeito. Questões óbvias: segurança, proteção à vida, medo de morrer. Mas tem dinheiro? Se tem dinheiro, por que não pagar a todos? Por que não dar direito a todos os clientes? Por que os demais ainda não receberam? Aí vem um monte de conversinha: eu tenho carteira com muito Bitcoin, não posso pagar porque eu não sou responsável sozinho, você também tem, abra sua carteira, e a gente fica nessa história, no meio dessa história, ouvindo conversinha de um, de outro, advogados que se aproveitam dessa situação para criar motivos de defesa, para criar sentenças de defesa para os seus clientes e continuarem recebendo os seus honorários. Até quando você, advogado, você, juiz que está no caso, vai acompanhar esses noticiários, vai ouvir falar de pessoas que estão morrendo por causa de dinheiro, por causa de uma solução que não é simples mesmo, um caso extremamente complexo, mas que depende também da boa vontade do ser humano, que depende também da boa vontade daqueles que têm nas mãos o poder de decisão. Inclusive vocês, sócios, que nós já falamos aqui, já condenamos, já chamamos atenção, e nenhum de vocês sequer se dispôs a conversar conosco, se dispôs a falar com a gente, se dispôs a entender de perto essa dor. Eu recebi também um documento, esse documento diz respeito a um despacho que o senhor Guilherme, o Guilherme é o doutor Guilherme, o juiz que está analisando o caso, que está cuidando desse processo, e na área criminal, né? E o que ele despachou, o que ele disse com relação às últimas entradas, os últimos pedidos lá no seu gabinete. Vamos olhar? Vamos dar uma olhadinha aqui no texto. Olha que interessante. Intimem-se os clientes da Endil de que não é facultado acesso de terceiros à ação penal. Ou seja, não estou dando direito para ninguém que não foi citado no processo como réu, como testemunha ou como acusação para entrar, para vir aqui, uma vez que a controvérsia entre particulares é estranha à jurisdição criminal e a intervenção de terceiros é tumultuária ao andamento do processo. Ou seja, qualquer um que vier e que não sejam esses que eu estou citando, está
tentando tumultuar o processo, está interrompendo, está atrapalhando o andamento do processo. Acrescento que eventual pretensão deverá ser deduzida no juízo civil próprio. Ou seja, se tem algum terceiro que tem ainda interesse, que precisa de alguma solução, de algum caso referente a alguém que está citado nesse processo, que busque isso no momento oportuno, na vara correta, no juízo correto. O que você entende com isso? Eu ainda não busquei uma orientação adequada, porque eu não tive tempo para conversar com amigos que são da área do direito, mas eu fiquei pensando em algumas pessoas. E eu queria falar de uma delas especificamente, que eu acho que é que nos mais interessa, porque o maior número de perguntas, de questionamentos que vem a mim diz respeito a essa pessoa. E essa pessoa, eu me refiro à pessoa jurídica da associação. Eu imagino que outros grupos já devem ter sido organizados aí em função de tentar ajudar o cliente em DIU. Isso é extremamente salutar, eu sempre defendi isso aqui, eu fui o primeiro a defender. Quando eu fui chamado pelo Dr. Jean para compor aí um grupo organizado chamado de associação para poder ajudar o cliente da Endil, eu disse que isso realmente era interessante, até para a gente acompanhar esse caso de perto, acompanhar todos os seus clientes, acompanhar essas pessoas, para propor novas formas de solver esse caso. Independente de tudo isso, esses grupos organizados que são organizados de maneira legal fazem sentido, né? Quando você defende uma causa de forma coletiva, você acaba criando forças, você acaba criando notoriedade e isso confere ao grupo um poder maior de decisão. Mas não é o que o juiz está aqui avaliando, entendendo, por exemplo. Então poderíamos falar de outros grupos ou de outros terceiros sobre os quais o juiz esteja se referindo aqui, mas eu entendo muito bem como sendo uma ação direta, uma fala direta à associação, tentando inibir, tentando coibir, tentando impedir a associação de atuar aqui pedindo alguma coisa, solicitando alguma coisa em nome de alguém que esteja ligado ao processo, como é o caso dos clientes da Endil. Em outras palavras, é possível crer também que o juiz tenha entendido, e isso já até foi divulgado em algumas redes, em alguns comentários no WhatsApp, que neste caso quem é a vítima é o Estado. Quem está precisando resolver alguma coisa porque foi lesado, porque foi prejudicado, é o Estado e não o cliente da Endil. Se não é o cliente da Endil, não há o porquê ter grupo associado, um grupo organizado para defender esse cliente. É incrível isso, né? Primeiro que soa muito mal, soa muito ruim para nós, para os clientes, para mim que estou envolvido, os clientes que têm valores a receber, fica parecendo que você está simplesmente ignorando a dor dessas famílias, né? Então é uma ação judicial legal, imagino, né? O Dr. Guilherme não iria fazer isso sem que ele tivesse amparado pela lei. Entretanto, a gente tem aí a sensação, mais uma vez, de impunidade, de impotência, de não poder se defender, de não poder buscar os nossos direitos. Por outro lado, fica a dúvida, e aí vai a pergunta também, Dr. Jean, para quem está ali organizando e liderando a associação, se a minha análise estiver certa, né, se esse despacho está sendo dado diretamente à associação, qual é a explicação que a associação vai nos dar? Qual é a explicação que a associação vai conferir aos seus clientes? Vai esclarecer esse caso e dizer que eu estou equivocado e para que a gente entenda melhor, e aí sim dar uma posição para o seu cliente, dizendo para ele que realmente não é possível, ou se é possível em outra esfera, em outra instância, em outro momento, ou não. Vai admitir que isso é verdade, eles foram impedidos de agir no caso e em função desse impedimento vão tomar uma outra medida, ou vai deixar tudo caladinho, tudo quietinho do jeito que está e o cliente tem que se virar para encontrar essa resposta. Como é que vai ficar? Eu gostaria muito aí dessa resposta, gostaria muito aí desse entendimento, se esse despacho realmente se refere a questões ligadas à associação, ligadas a outros grupos, para que a gente pudesse compreender melhor esse caso. Outras pessoas também que acompanham o nosso canal, juristas, advogados, aproveitem o canal, me deem uma ajuda aqui, deixa um comentário aqui no vídeo, porque nesse próprio vídeo, nos comentários, você pode me ajudar, me auxiliar, dizendo o que significa esse despacho. Porque se esse despacho
também se refere a grupos organizados como a organização, sinceramente, eu que estava extremamente animado, empolgado, achando que a associação pudesse trazer uma luz para a gente, nem a associação vai poder agir nesse caso, pelo menos por enquanto estamos nos referindo aí à questão da vara criminal. É o que eu entendi aqui da leitura que eu fiz. Tá certo? Então, é o que temos por um momento. Eu lamento mais uma vez, volto a falar um pouquinho aí da nossa perda, né, de uma pessoa, de um ser humano, de um consultor, de uma organização que ele vendeu um produto. Durante muito tempo na sua vida, ele vendeu um produto para uma organização e que essa organização, em função de não estar mais atuando no mercado e deixar milhares de clientes sem receber, foi ameaçado. Foi condenado pela própria natureza terrível do suicídio, a natureza que não tem nem explicação. A ideia de que alguém, por uma questão de se encontrar num beco sem saída, tira a própria vida. Queria mais uma vez terminar esse vídeo com uma reflexão, queria mais uma vez terminar um vídeo pedindo para que você, cliente da Endil, avalie com cuidado. Você que é consultor, que é gestor, que tem nos acompanhado de alguma maneira aqui no canal, como você tem analisado as suas questões materiais? Como você tem encarado o seu crescimento material, o seu crescimento financeiro? Esse crescimento é sólido, é sustentável ou é um crescimento desproporcional, um crescimento sem estrutura? Não adianta nada avançarmos financeiramente, avançarmos patrimonialmente falando, se não nos estruturarmos psicologicamente, mentalmente, nos prepararmos para as dificuldades, para as adversidades e muito mais do que isso, lembrarmos de que a vida é curta, merece e precisa ser vivida, de que a vida é a nossa vida, é o que temos, é a única coisa que temos. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo para refletir um pouco mais, para entender um pouco mais sobre os nossos propósitos aqui neste canal. E nós também erramos, nós também aqui cometemos erros, falhamos, mas estamos nos estruturando, nos preparando cada dia mais com pessoas maravilhosas, como muitos que nos seguem, alguns que nós tivemos o contato nesse final de semana, que nos ajudam com conselhos, que nos ajudam com dicas, com instruções técnicas, filosóficas, têm contribuído de maneira primordial, de maneira espetacular o crescimento desse canal. Quero ver se eu crio inclusive um quadro aqui neste canal, que é um quadro de dicas. Um quadro de dicas que toda semana eu vou trazer aqui dentro da nossa perspectiva econômica e financeira, que é a nossa proposta, mas sempre trazermos aqui uma dica especial, um comentário, uma frase de efeito, que nos ajuda a refletir, que nos ajuda a pensar. Mais uma vez, finalizo esse vídeo sem vinheta, para refletirmos um pouco mais sobre a vida deste ser que se foi em prol de algo que não tem tanto valor assim quanto a própria vida, quanto o nosso existir, quanto o nosso ser. Um forte abraço, fiquem com Deus, fica aí o meu abraço apertado, o nosso silêncio em respeito a essa vida que se foi, porque muitos outros responsáveis por isso ainda não se deram conta de que mais cedo ou mais tarde vão ser responsabilizados por isso. Até o próximo vídeo.